agora para trazer os detalhes da partida de ida da final do Paranaense. Vai, Vincenzo. Vamos entrar nas minúcias do que foi essa partida entre Atlético e Maringá. Na verdade, Maringá e Atlético lá no estádio Willie Davis em Maringá. Furacão teve uma partida muito complicada e muito pela escalação que o técnico Cuca resolveu utilizar para essa partida contra o time do Maringá. 7 mudanças do time que enfrentou o Operário na quarta-feira para o time que enfrentou o Maringá no sábado. Alguns nomes diferentes. O próprio Hugo Moura não é o titular do time, o Fernandinho esteve no banco de reservas, o Madison foi titular e o Leonardo Godoy, que é considerado a peça ideal para a lateral direita também, esteve apenas no banco de reservas, e outros jogadores, outras funções do Atlético tiveram jogadores considerados reservas na função, porque o técnico Cuca considerou a partida uma partida importante fisicamente e falou na coletiva que se utilizasse os mesmos jogadores que jogaram contra o Operário na quarta-feira, não conseguiria ter o resultado pelo desgaste físico. O Maringá jogou no domingo contra o Coritiba, teve a semana inteira para treinar, para se preparar, não viajou, jogou dentro de casa e levou seus principais jogadores. O Atlético jogou na quarta-feira, teve apenas 2 treinos para se preparar, um deles regenerativo, e também, aí, segundo o Cuca, não poderia utilizar o mesmo time que jogou na quarta-feira. Então o Cuca precisando fazer todo esse manejamento, toda essa manutenção do elenco do Atlético para a partida contra o Maringá. O jogo foi muito ruim, o jogo não teve muitas chances claras, o Atlético chega na sua melhor chance antes do gol com o Canóbio, uma boa jogada do Eric, jogada individual, passa por 2 jogadores, enquanto o Canóbio, que bate muito fraquinho, perde a chance, inclusive, uma chance muito clara para o Atlético, mas o Furacão chega ao gol com o Pablo, jogada aí sim do Canóbio, boa jogada, passa pelo zagueiro Tito, dribla o zagueiro, é derrubado na risca da grande área do lado esquerdo, o Pablo bate pro gol, direta a falta, o Dameson até pega na bola, mas não consegue desviar a trajetória. Pablo pro Atlético, Furacão, que sai na frente nessa decisão. O Pablo tem 6 gols na temporada, é o artilheiro do Furacão nesse ano de 2024, e mesmo como um reserva da posição de camisa 9, ele precisa de apenas 98 minutos para marcar um gol. É muita coisa, então a cada 98 minutos que ele está em campo, pouco mais de uma partida, ele marca um gol pelo Atlético. E o técnico Cuca, depois da partida, falou que jogar bem nesse momento não é o essencial. O essencial é o resultado. Ele também projetou essa partida na Copa Sul-Americana contra o Sportivo Ameliano. Vamos acompanhar a fala do Cuca. Existem momentos na competição que o mais importante não é a beleza do jogo, e sim o resultado. Hoje era um jogo desse. Não vale nada você vir aqui, fazer um jogo espetacular e tomar 2-0 e não ter mais força para virar. Então você tem que saber dançar conforme a música, e a música era essa. Hoje a gente dançou e muito bem. Não, lá o campo é bom, é o campo do Cerro. O campo é bom. Hein? Tá meio ruim? Eles vão arrumar até terça. Não, era bom, né? Que eu lembro de na Libertadores lá com o Galo, o campo era um tapete, né? Bom. Eles jogaram um mata-mata com o Olímpia, que é o time mais tradicional ao lado do Cerro, e passaram por 2-0. Aí já responde, né? Não é conhecido, não conheço, é melhor. Mas dentro do campo é o jogo da vida deles. Vão jogar contra o Atlético, né? Uma equipe tradicional, já ganhou algumas vezes a Sul-Americana. Então é outro jogo que a gente vai... com certeza vai ter dificuldade, mas vamos fazer um jogo bom e, se Deus quiser, poder vencer também. Muito bem, palavras do técnico Cuca sobre essa partida contra o Sportivo Ameliano na Copa Sul-Americana e também contra o Maringá. Ele destaca, ele ressalta que jogar bem nesse momento não é o essencial é o resultado, e o Atlético conseguiu o resultado, está em vantagem para finalíssima, né? O segundo jogo da final do Campeonato Paranaense na Arena da Baixada contra o Maringá. Agora, partida decisiva também na Copa Sul-Americana, estreia do Atlético na temporada na competição continental que vai jogar em seu centenário. O Cuca projeta a partida difícil, fala até que não conhece o Sportivo Ameliano. A gente trouxe a fala aqui no Bate-Pronto, ele fala, não conheci o Sportivo Ameliano pelo sorteio do Atlético. Claro, vai estudar o Ameliano, o Atlético treina com esse foco também desde a última semana, e agora treinou ontem, né? O Atlético voltou direto para Curitiba no sábado, treinou no domingo de Páscoa, treina hoje também de manhã, e aí viaja, deve chegar nesta tarde aí, vai chegar nesta tarde aqui em Assunção, para também já se concentrar para a partida contra o Sportivo Ameliano. Mas o Cuca fala que não conhece o time, até porque é um time muito, vamos dizer assim, um time não tão tradicional em competições como é bom, competições tradicionais, competições continentais aí na América do Sul. E o Ameliano que eliminou o Olímpia, como comentou o Cuca também, na fase preliminar da Copa Sul-Americana, uma fase até nacional, né? Os times dois paraguaios se enfrentaram. O gigante Olímpia, um dos maiores times do Paraguai, perdeu
por Sportivo Ameliano, que foi campeão da Supercopa Paraguaia em 2023. Então é um time que vem de temporada de título também, o Sportivo Ameliano. E aí o Atlético vai jogar no estádio Bueno Nueva Ola, que é o estádio do Cerro Porteño. Isso porque o estádio do Sportivo Ameliano não tem a capacidade e nem a iluminação adequada para receber uma partida de competição como é bom. Por isso vai mandar o jogo no estádio do Cerro Porteño. O grande problema, o X da questão, é que o gramado no estádio Bueno Nueva Ola não tá bom. O gramado tá muito ruim, muito esburacado. Houve um show de música na última semana, na última terça-feira, e o gramado tá muito ruim. A gente tem as imagens aí gravadas pela ABC, que é uma produtora, um jornal muito grande aqui do Paraguai, e fizeram essas imagens assim, que são até chocantes, né? Um jogo, não dá para ter futebol num gramado como o que está nas imagens neste momento. Você acompanha aí nas nossas imagens do nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC, que a situação é muito complicada. Tem muito buraco, tem muita coisa, tem muita areia ali. E claro, houve um trabalho. E aí a gente tem essa informação de que o gramado não está mais neste estado em que está nesse vídeo. Esse vídeo é da última quarta-feira, então 6 dias para ter essa evolução no gramado. Amanhã a gente vai ter melhor essa noção, amanhã chegamos cedo no estádio e atualizamos a situação do gramado lá antes da partida, antes da bola rolar. Mas é um pouquinho chocante, é uma situação bem complicada e não dá para ter jogo, principalmente se chover, que há a possibilidade inclusive de chuva amanhã aqui em Assunção do Paraguai. E é foto do gramado, então complicado, o Atlético tem a tendência de sim, mandar o seu melhor lá para enfrentar o Sportivo Ameliano aqui em Assunção no Paraguai. O Atlético deve mandar um time parecido com o time base que vinha jogando com o Cuca, mas com 3 zagueiros, muito pela volta do Matheus Gamarra. Então, para dar um provável Atlético para a partida de amanhã, o Furacão deve ter o Bento, o Kaique Rocha, o Thiago Heleno e o Matheus Gamarra voltando depois de mais de um mês sem entrar em campo pelo Atlético, pelo limite de estrangeiros no Campeonato Paranaense, é bem verdade, mas o Gamarra deve voltar a ser titular do Atlético na partida contra o Sportivo Ameliano. Esquivel pelo lado esquerdo, o Godoy pelo lado direito, Eric e Fernandinho, Bruno Zapelli, Canóbio e Mastriani, um time parecido com o que vinha jogando com o Cuca. A única diferença, o Christian sai do time e o Matheus Gamarra deve ganhar a vaga na zaga. Provavelmente esse é o Atlético. O Furacão ainda termina trabalho de preparação lá no CT do Caju. O Atlético que deve estrear a função com 3 zagueiros com o técnico Cuca nessa partida contra o Sportivo Ameliano, partida partida da primeira rodada da Copa Sul-Americana contra o Sportivo Ameliano, partida às 9h30 da noite, horário brasileiro, 8h30 da noite, o horário do Paraguai, no Bueno Nueva Ola, estádio do Cerro Porteño, Atlético e Sportivo Ameliano, claro, com transmissão aqui da Jovem Pan News, TT. Janaína Castilho, vamos começar por você. Primeiro, vamos falar dessa final, gol do Pablo, uma vantagem importante que o Atlético traz para o jogo decisivo do próximo sábado na Arena. Com certeza, né, TT? Acho que uma vitória deixa o Atlético bem mais tranquilo para esse jogo da volta, encaminha muito bem esse título. Claro que 1-0 é muito pouco, né? E pelo que o Maringá fez durante o campeonato, com a confiança que o time está, né, que o treinador está, com essa vontade de conquistar o título, pode reverter? Pode reverter, né? Matematicamente é possível. Mas o Atlético conseguiu o que queria. E eu acredito também que um empate não seria ruim para o Atlético nesse primeiro jogo, jogando fora de casa. Acho que, claro, o Cuca até falou na entrevista, né, sobre o jogo não ter sido bonito, e realmente não foi uma atuação brilhante, né? Foi um jogo de muita força física, de muita disputa, um jogo muito pegado, arrastado, mas o Atlético teve inteligência para conseguir ali bloquear o Maringá, né, aquele ímpeto do Maringá de tentar o resultado jogando diante da sua torcida, conseguiu anular a marcação, fechar os espaços, e aí, claro, mérito total do Pablo, né, num golaço dele ali na cobrança de falta, que conseguiu garantir um resultado importantíssimo para o Atlético, para o jogo da volta no sábado que vem. A questão do Atlético é a questão do desgaste físico, então a gente até antes do jogo ali se surpreendeu com tantas mudanças no Atlético, né, para esse jogo contra o Maringá, esperando que o Atlético fosse manter talvez boa parte do time que atuou contra o Operário, mas por questões físicas o técnico Cuca decidiu poupar ali muitos jogadores que acabaram nem entrando em campo, ficaram no banco de reservas, e acredito que foi uma decisão acertada, né? Claro que passa um pouco de insegurança, porque não era exatamente o time que vinha atuando e que vinha funcionando, e encarar um adversário muito qualificado, porque o Maringá, apesar de ser um time de Série D, é um time que não deixa nada a desejar, né, em relação a times da primeira divisão dos estaduais pelo país. Então, realmente, foi um jogo muito
parelho ali, né, muito disputado entre eles, mas o Atlético provando que neste momento ainda é o melhor time do Campeonato Paranaense. Acredito que o Atlético encaminha muito bem esse título, né, paranaense, num ano super importante, e vai ter que administrar essa questão física, porque certamente a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro têm uma importância muito grande também para o Atlético. São 20 partidas em um mês, né, em 2 meses que o Atlético vai encarar nas 3 competições, então é preciso, claro, ter essa conversa com o departamento médico, com o pessoal que cuida da questão física dos atletas, para não perder ninguém por lesão, né? Jogadores importantes aí em competições decisivas. É importante largar bem no Brasileiro e é importante, claro, conseguir um bom resultado amanhã no Paraguai, né? Porque o Atlético é favoritaço diante do Sportivo Ameliano. O Sportivo Ameliano está na 6ª colocação do Campeonato Paraguaio, tem 4 derrotas em 10 jogos, né? Tem uma campanha bem irregular, num campeonato que é inferior ao nosso. Então, o Atlético tem uma superioridade técnica muito grande e vai poder utilizar aí o Gamarra, que acho que existe uma expectativa grande em torno da utilização de mais estrangeiros, né? No Paranaense não é possível, e na Sul-Americana o Cuca vai poder fazer esses testes, né? Vai poder utilizar esses jogadores que vieram justamente para agregar o time do Atlético e que estão sendo, né, preteridos por conta justamente da limitação de estrangeiros no Campeonato Paranaense. Gamarra acho que é um dos principais zagueiros do time, né? Apesar do Thiago Heleno ter ido muito bem no jogo contra o Maringá, mas é um jogo, por exemplo, que ele pode ser poupado, né, tranquilamente, acho que até pela questão física que vem atuando em muitos jogos, e o Gamarra certamente vai ajudar na questão defensiva e também na questão de passes, né, tem essa qualidade também de sair com a bola, de fazer a recomposição. Acho que o jogo contra o Maringá, ele foi um pouco atípico, o Cuca conseguiu estudar muito bem, inclusive o adversário, abusaram dos lançamentos longos, mas isso foi acertado de certa forma, porque o Maringá jogou muito no ímpeto, jogou muito pressionando o Atlético, o que até dificultou um pouquinho o Atlético. O jogo, como a Jana mesmo destacou, foi extremamente físico, mas foi, num geral, um jogo fraco tecnicamente, muito mais físico do que bem jogado. E a equipe do Atlético soube segurar essa pressão da equipe do Maringá, né, e conquistou uma vitória extremamente importante que bota o Atlético com uma mão na taça, uma mão e meia na taça, porque agora joga em casa, tranquilo. É impressionante como o Maringá acaba tendo essa dificuldade gigantesca quando chega na final, né? Contra o Coritiba no ano de 2022, também perdeu o primeiro jogo lá em Maringá, né? E sendo que até aqui não tinha perdido nenhum jogo para nenhum time de Série A e Série B de Campeonato Brasileiro, ou até mesmo, se preferirem, né? Coloquei o Operário junto na conta, mas times de Série A, os times da capital, o Operário não tinha perdido. Maringá não tinha perdido para nenhum dos times da capital, né? E nem mesmo pro Operário também, que joga Série B de Campeonato Brasileiro. Só que nesse jogo, a jogada principal do Maringá, que vem acontecendo muito, inclusive, é aquela inversão da direita do Marcos Vinícius para buscar o Kaique fazendo facão e entrando na área. E não deu certo. Não deu certo porque o Atlético soube marcar muito bem. Porque o Madison foi bem, porque o Esquivel mesmo foi muito bem nesses bloqueios também. Então foi um jogo muito difícil para o Maringá conseguir achar espaço e simplesmente não conseguiu criar oportunidades claras para conseguir fazer um gol. Eu critiquei na transmissão e vou falar de novo, o Canóbio, pelo amor de Deus, não pode perder gol que ele perde, né? O Canóbio é atacante, e o Canóbio, ele tem uma dificuldade tremenda de finalizar uma bola, e pra mim, me desculpa o Canóbio, mas um atacante que chega na cara do gol praticamente todo jogo, perde esse tanto de gol que ele perde, pra mim não serve, não dá pra ficar só com o cara jogando porque ele corre, porque ele é bonito, porque não sei o quê. O cara que é atacante, que simplesmente não consegue fazer um gol, não tem como. Vamos lá, tem algumas questões pra trazer. Concordo, o Canóbio não tava treinando finalização nas férias? Ele precisa ficar mais 8 anos de férias treinando. Porque, cara, não dá. O Canóbio toda hora, ou ele chuta por cima, ou ele chuta fraco na mão do goleiro. Nessas chances que ele tem entrando na área em velocidade.
Pra um cara nível de seleção como ele e vem jogando, inclusive com o Bielsa no Uruguai, não dá pra perder esse tanto de gol. Reciclagem, né? Cadê o Paulo Turra? Chama o Paulo Cadê o Paulo Turra pra fazer reciclagem? Fazer ele treinar a finalização depois do treino. Fica lá treinando. Ano passado o Canóbio teve a temporada com mais participações em gol dele. Depois da reciclagem. Às vezes ajuda. Mas enfim, não tem outro também. Eu não mudaria o esquema para 3 zagueiros. Eu entendo a questão do Gamarra. Não acho que precise fazer 3 zagueiros pro Gamarra jogar. Ele poderia muito bem ser o zagueiro pela esquerda. Me parece mais uma forma de encaixar o Thiago Heleno do que qualquer outra coisa. E por que não Gamarra e Thiago Heleno? Pra mim, hoje a zaga seria Gamarra e Kaique Rocha, tá? Sim, porque o Kaique Rocha tá fazendo uma boa temporada. Você vai tirar o Christian, você já não tem um ponta confiável. Você vai ficar só com o Zapelli no meio campo, com formação, o Canóbio e o Mastriani. Eu usaria um esquema com meia a mais, como é o Christian, enquanto o Atlético não tem outro ponta confiável, né? Porque o Romeu Benítez não é esse jogador. Sportivo Ameliano. É um time que foi campeão da 4ª divisão do Paraguai em 2006. É um time que foi campeão da 3ª divisão do Paraguai em 2019, há 5 anos. O Sportivo Ameliano foi campeão da 3ª divisão. Foi muito generoso quando ele falou que não era tão tradicional. É verdade. Não é nada tradicional. Não é nada tradicional. É um time que ganhou a Copa do Paraguai em 2022 e foi pra Sul ano passado e foi pra Sul desse ano por conta da classificação no Campeonato Paraguaio. Lá é como na Argentina e em outros países da América do Sul. Tem apertura e clausura. É dividido em dois campeonatos, com mata-mata na fase final. Mas, no geral, ele ficou em 7º. Então ele entrou naquela pré-sul-americana. E aí vence o Olímpia por 2-0 e classifica para a fase de grupos. Acaba enfrentando o Atlético no sorteio. Acaba caindo no grupo do Furacão. Qual sorteio? É um time que... O sorteio da Sul-Americana. Né? Esse é o sorteio que definiu aí o grupo do Atlético. A grande questão é que é um time que não tem grandes peças. O cara mais famoso é o Cristóforo. Você sabe quem que é o Cristóforo? Sim. Que é o goleiro uruguaio que jogou no Danúbio há muito tempo e tudo mais. Esse é o cara mais famoso do time. Não tem um cara que você olha e fala, nossa, é o time do... Pô, é o Libertad do Roque Santa Cruz. Não tem. Libertad do... Ou tem uma promessa como um Inciso também que veio do Libertad e tudo mais. Não tem. Eu teria ido com o time reserva também por conta da Cidade Paranaense. O Cuca mesclou na partida de ida da final, deu certo, ganhou o jogo, apesar de ter feito mais um jogo médio pra fraco, sim, como foi contra o Operário nas 2 mãos. Só contra o Londrina que o Atlético passou o carro depois que teve a mudança de técnico. Não tá fazendo grandes partidas, mas tá vencendo. Bem longe disso. O Cuca segue 100%, inclusive sim, com o Atlético, 4 jogos e 4 vitórias. Vai vencer amanhã. O gramado me preocupa muito, porque isso é uma vergonha e, assim, não é só a CBF, a Conmebol também tá se lixando pra esse tipo de coisa. A gente vê a situação no gramado, que até tá passando agora no nosso YouTube, o Vincenzo trouxe o vídeo lá do pessoal da ABC, lá do Paraguai. Não dá pra ter competição nesse nível com um gramado, um pasto desse. Tem muito gramado aqui em Curitiba de várzea que tá muito melhor que esse. Muito melhor. Pilarzinho aqui perto. Muito melhor. Muito melhor. Pilarzinho, tem até gramado sintético. É ali. Uma vergonha o estádio tá com um gramado desse pra um jogo de profissional. Depois machuca um cara, perde por 6 meses e aí quem que vai pagar a conta? Quem paga a conta é o Atlético. Certamente não será. Será que já mandaram pro Cuca o vídeo ou ele não viu ainda? Eles devem fazer reconhecimento, né, Jana? Que tem Conmebol, se bem que... Mas eu não imagino que... Ele tava perdido, né, Jana? Ele tava perdido completamente. E eu não imagino que nem ele falou assim, não, eles vão arrumar pro jogo. Eu não imagino que deve estar tão diferente assim de quarta pra agora, né? Impossível arrumar isso aí. Sim. Falei, gente, quarta de qual mês? Exatamente. Não, e até o Vincenzo falou que eles vão mexer e tudo mais, mas não vai adiantar muito. A gente não, sabe mexer vai, com toda certeza. Que vai melhorar um pouco, mas vai continuar com buraco, vão meter terra em buraco, não vai resolver. Começo de jogo já vai começar a subir terra, subir grama que eles vão tentar instalar e não vai resolver. A gente sabe que isso não é assim. Então é uma pena que, de novo, uma competição grande, uma competição importante, tenha os jogadores profissionais aqui do futebol brasileiro tenham que passar por isso, como passam aqui no Brasil e como passam diversas vezes também nos gramados sul-americanos. Fala, Vincenzo. E algo que é importante também, né? O estádio não é do Sportivo Ameliano, é do Cerro Porteño. O estádio do Sportivo Ameliano está sendo reformado nesse momento para ganhar em capacidade e poder sediar jogos da Copa, enfim, competições Conmebol, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Mas é um estádio que, se olha um vídeo, se olha uma imagem do estádio do Sportivo Ameliano, lembra estádio do interior do Paraná.
com todo respeito ao Albino Turbay, ao estádio Os Pioneiros, mas é um estádio muito parecido, é um estádio muito pequeno, então é algo muito acanhadinho para uma competição Comebol. Por isso o Sportivo Emiliano vai jogar no estádio do Cerro, por isso o Danúbio vai jogar no Centenário no Uruguai, e por isso o Raio Zuliano não vai jogar em Maracaibo, vai jogar em Caracas também, lá no Bridge do Iriarte, né, que é o estádio